Bom dia, irmãos, graça e paz. Podem se sentar. Que bom ver vocês aqui nesta manhã, conseguindo vencer o cansaço, vencer o friozinho, a vontade de dormir, né? E a preguiça de levantar da cama. São desafios, depois de uma semana de trabalho. Então, queridos, é pela graça de nosso Deus que nós chegamos aqui, Deus nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que Ele já falou com a gente através do louvor, da adoração. E agora vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu trouxe apenas umas 10 lições aí para aqueles que não acompanham pelo WhatsApp, mas o G está jogando lá no grupo da igreja. Pode abrir aí quem tem seus celulares aí, que você encontra essa lição aí também no celular. E a que está escrita aí, chegue perto de quem está com a lição aí, para que você possa participar. Queridos, nós continuamos ainda aquele estudo sobre as boas novas do Evangelho e a ira e o juízo de Deus. Essa lição está dentro do contexto de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos. Lembra do que venho falando disso já algumas vezes? Começamos lá um ano atrás falando que a gente precisa saber de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. E quando se fala das boas novas do Evangelho, nós sabemos muito bem o que isso representa: a vinda de Jesus, o Salvador, o homem perdido, o mundo perdido sem Deus, sem paz, sem esperança, à beira do abismo, à beira do inferno, e Deus nos ama e envia Jesus Cristo. Então, primeira fase, o homem perdido, não é? O homem perdido, arruinado, longe de Deus através do pecado. Quando Deus cria o homem se afasta de Deus, desobedece e afunda no pecado e se distancia de Deus. Então, a primeira fase é o homem perdido, longe de Deus, sem salvação, arruinado e sendo guiado e dirigido por Satanás e sendo escravo do inimigo. A segunda fase, a salvação através de Jesus. As boas novas do Evangelho, a graça de Deus. A arca, a construção da arca do tempo do fim, que é Jesus Cristo. Mas a arca, Deus vai fechar a porta dela também. A porta dessa arca vai se fechar. E virá o terceiro tempo, que é o tempo do juízo e da ira de Deus contra o mundo perdido, mas rebelde, que não quis saber de Deus, não aceitou o Evangelho, não aceitou a salvação de Jesus, não aceitou a palavra de Deus. Já começa no Velho Testamento, o mundo rebelde que não quis saber da pregação do Velho Testamento, dos profetas, da Bíblia do Velho Testamento, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, dos profetas que falaram no Velho Testamento. E Deus manda no novo, faz uma nova aliança e manda agora o próprio Filho. Mas milhões também continuam assim, desatentos, despercebidos e não dando nenhum valor para esta mensagem. Queridos, eu vou ler um versículo, não é o estudo de hoje, só para fazer dentro desse contexto da introdução, Mateus 24. Jesus falando do tempo do fim, dos sinais do fim, e a gente vai estudar na próxima lição esses sinais, na próxima lição,
Mas tem alguma coisa aqui que eu quero compartilhar hoje, fazendo uma introdução. Mateus 24. O Senhor Jesus mesmo falando sobre o tempo do fim, Mateus 24 fala o sermão profético, a destruição do tempo, princípios das dores, grande tribulação, vinda do Filho do Homem, exortação sobre a vigilância, exortação sobre a parábola do bom servo e do mau servo, exortação, capítulo 25, a parábola das 10 virgens, e depois a parábola dos talentos. Várias histórias Jesus contando para falar sobre o fim. Várias. Ele termina uma, começa a outra, falando do mesmo assunto. Reiterando, se prepara, presta atenção. Mateus 24, versículo 36, o Senhor diz: a respeito daquele dia, o dia da sua vinda, o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Senhor Jesus. Ele diz que somente Deus o Pai. Mas o tempo é possível saber. Ele diz que não é possível saber o dia e a hora. Mas o tempo, ele está dando todos os detalhes. Ele está dando todas as informações sobre o tempo. E ele fala do tempo. Ele diz que vai ser, pois vai ser como foi nos dias de Noé. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. E não perceberam o dia que a porta da arca se fechou. O Senhor disse que vai ser igual nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio. O mundo estava normal, as pessoas comendo, bebendo, casando, comprando e vendendo, trabalhando, normal. E diz a Bíblia, e não o perceberam. Não perceberam o quê? Que estava chegando o dilúvio, estava chegando o juízo, que a porta da arca ia fechar. Quem entrou para dentro, entrou. Quem não entrou, ficaria para o juízo do dilúvio. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, é uma introdução para falar, reiterar sobre a importância desse tema, que nós já estudamos na lição anterior, e vocês têm esse estudo aí anterior. Começamos falando de que temos falado muito sobre o Evangelho, mas não temos falado sobre a ira e o juízo de Deus. E uma coisa está interligada à outra. Uma coisa está interligada à outra. Quando Jesus falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê for batizado, quem não crê, for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quando ele falou do Evangelho, ele já falou, quem prega o Evangelho, quem crê será salvo, quem não crê vai ser condenado. Jesus já foi claro sobre isso. João Batista, quando pregou o Evangelho lá antes da volta de Jesus, falou da chegada de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O machado está sendo colocado no raiz das árvores. A árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Estava falando que estava chegando o Salvador, chegando o Evangelho, mas que precisava se arrepender, porque a árvore que não produzisse fruto seria cortada e lançada no fogo. Falando de salvação, mas falando de juízo. Mas nós temos pregado muito o Evangelho do Jesus bonzinho que salva, perdoa. E as pessoas estão assim. A igreja está cheia de gente assim, que acha que pode, vem para a igreja, pode continuar vivendo o mesmo que vivia lá fora, porque Deus é misericordioso, é amoroso. Sim, Deus é, mas Ele é justo.
E nós estudamos na lição anterior que a base do trono de Deus é justiça e juízo. A base do trono. Estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia, da salvação, da bondade. É verdade, esse é o tempo da bondade, da misericórdia, que as portas estão abertas. Mas as portas irão se fechar. As portas irão se fechar. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês, algumas coisas desse tema, aqui nessa parte B, Boas Novas do Evangelho, parte B hoje. Parte B. Na lição anterior a gente comentou que estamos convencidos das boas novas do Evangelho, mas não estamos convencidos e conscientes a respeito da ira e do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitarem as boas novas do Evangelho. Isso foi na primeira lição que vocês têm aí. Agora, queridos, essa lição de hoje, que é continuidade, parte B, eu começo fazendo uma introdução aí falando que estes juízos que nós estamos estudando no Apocalipse, dos selos, das taças, são os juízos que serão derramados sobre um mundo incrédulo, rebelde, que não presta atenção, que está desatento, que está como nos dias de Noé, não está nem aí, se preocupa com tudo, o ser humano se preocupa com tudo, muito pouco com as coisas de Deus, tem pouca gente se preocupando, e mesmo aqueles que estão se preocupando, não estão se preocupando adequadamente, não estão levando a sério tanto quanto precisamos levar a sério. Então, eu começo fazendo uma introdução aqui dizendo que o derramamento das taças, dos selos, que são os juízos de Deus sobre a terra, sobre os humanos, seres humanos ímpios, rebeldes, que rejeitam e desprezam a salvação através de Jesus, esses juízos serão executados sobre um período chamado da grande tribulação. E que período é esse da grande tribulação? Compreende o período entre o arrebatamento da igreja e a segunda volta de Cristo sobre a terra. A gente não vai estar falando com mais detalhes sobre isso agora. Acredito que vamos ter oportunidade de estudarmos com mais profundidade sobre isso. Mas só para vocês terem uma ideia, aqueles que não estudaram sobre isso, o período da grande tribulação abrange desde o arrebatamento da igreja até a segunda volta de Cristo. Para pouca parte da igreja de Cristo na terra, algumas igrejas juntam tudo, o arrebatamento e a volta de Cristo num evento só e num momento só. E para eles a igreja vai passar pela grande tribulação. No texto que nós estudamos aqui a semana passada, a gente concluiu que a igreja não vai passar. Para nós está muito claro, para a maioria dos cristãos, a maioria das igrejas, entendem assim, que vai ter duas fases, o arrebatamento, aonde Jesus volta, vem nas nuvens como ladrão, não vai avisar ninguém, vai ser como nos dias de Noé, vem apenas nas nuvens, chama quem está preparado, leva quem está preparado. Aliás, antes disso, a ressurreição dos mortos, quem morreu preparado, quem morreu com Deus, ressuscita num corpo glorioso. Quem estiver vivo é arrebatado juntamente com ele, encontrar o Senhor nos ares, ele não vem à terra, vem nas nuvens. E a segunda volta, possivelmente uma semana de anos depois, 7 anos depois, aí ele vem na terra. Aí ele já vem com a igreja que ele levou no arrebatamento. E vem na terra, lá na Palestina, para julgar as nações. Julgamento das nações. Vai reinar aqui na terra 1000 anos, nesse período, após o julgamento das nações. Aprisiona Satanás por 1000 anos, para que não perturbe mais ninguém, vai ficar amarrado, o diabo e seus anjos, preso por 1000 anos. E durante esses 1000 anos ele vai estar reinando na terra.
Só que esse período das pragas que nós estamos estudando e dos castigos e da ira e do juízo de Deus vai ser derramado tudo durante o período da chamada grande tribulação. E para nós, queridos, os textos estão claros. Veja bem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé e as 8 pessoas, a família dele, pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio. Deus não perdoou o mundo antigo com o dilúvio, derramou juízo, diz a 1 Pedro, mas guardou Noé e sua família, ao trazer o juízo sobre o mundo dos ímpios. Condenou a destruição cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, pondo, por exemplo, para aqueles que vivem na impiedade, mas livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta, dos homens abomináveis, porquanto esse justo, o Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, porque ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Para nós a Bíblia está clara. Deus sabe reservar os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, assim como reservou Ló e sua família, assim como protegeu Noé e sua família, mas destruiu os outros. Deus sabe proteger, Ele irá proteger. E lá em Apocalipse também tem uma palavra sobre isso. Agora o próprio Jesus, quando se revela para João na ilha de Pátimo, o Senhor dá uma palavra para João, dizendo: João, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar e provar os que habitam sobre a terra. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, queridos, para nós, para a maioria dos cristãos que acreditam que no arrebatamento, o arrebatamento é o instrumento para que tirar a igreja do meio da terra, do meio dos ímpios, e deixar os ímpios aqui para ser derramados juízos de Deus sobre o mundo ímpio. O arrebatamento é para isso. A igreja sobe para o céu. Qual igreja? Todos aqueles cristãos que estiverem preparados, que estiverem com o nome escrito no livro da vida, que cuidaram da sua vida espiritual aqui na terra, serão levados para estar com o Senhor. E quem ficar aqui sofrerá o juízo da grande tribulação. Então, o período que nós estamos estudando é exatamente esse período da grande tribulação, pega o período do arrebatamento da igreja, após o arrebatamento, até a segunda volta de Cristo para reinar sobre a terra. É isso que eu falo aí na introdução, sobre o período da grande tribulação. Nesse período também, além das pragas que vão ser e dos juízos, é o período da besta, do anticristo, do falso profeta. É o período que quem fica aqui, além de sofrer todos esses juízos, também vai ser perseguido pelo anticristo, porque quem não adorar a besta, que vai ser um governo mundial, diabólico, satânico, a igreja foi tirada da terra, o Espírito Santo foi tirado da terra, e só vai ficar aqui Satanás e seus demônios para, durante uma semana de anos, continuar o seu engano com as nações e se colocando como Deus. Ele vai sentar no trono como Deus, querendo ser Deus, parecendo Deus, vai sentar no trono, vai querer imitar Deus para enganar as pessoas na terra. Pessoas que não prestaram atenção e não deram atenção para o Evangelho. Então, queridos, somos advertidos a cuidar da nossa salvação, a valorizar o Evangelho, valorizar essa grande salvação que nós recebemos. Então vai ser o período do anticristo também, que quem não for marcado, quem não tiver o nome da besta, o seu número, não vai poder comprar, não vai poder vender, e milhares de pessoas vão se converter nesse período, mas vão pagar com as suas próprias vidas, vão morrerem através da perseguição do anticristo. Mas Deus está nos convidando e nos ensinando e nos falando para que nós nos preparamos, para que quando a trombeta tocar e Jesus descer nas nuvens para arrebatar a igreja, nós possamos estar preparados
para subir. Eu não quero saber os detalhes como vai ser os detalhes dessa tribulação na terra. O Apocalipse revela algumas coisas. Algumas coisas estão reveladas, outras não estão reveladas. As que estão reveladas a gente estuda. As que não estão reveladas, quem fica aqui vai presenciar na prática como é que vai ser. Mas nós não podemos estar aqui. Nós não podemos querer estar aqui. Nós precisamos estar preparados para não ficar aqui, para esse período da grande tribulação. Porque o próprio Senhor está dizendo, assim como eu livrei o Ló, assim como eu livrei o Noé, eu livrarei todo aquele que guarda a palavra da minha perseverança. Aquele que está guardando a palavra que diz, aceite o Evangelho, se prepare através do Evangelho para a volta de Jesus. Essa é a palavra da perseverança. É a palavra que diz, aceite, se entregue, viva com Deus agora e aqui. Viva com Deus, permaneça com Jesus, não negue Jesus Cristo, não deixe o mundo roubar a sua fé, não deixe o inimigo roubar a sua fé, mas permaneça até o fim, para que você possa tomar posse dessa palavra. Então, eu cito textos aí, queridos, porque muitos não sabem ou não conseguem ir para a Bíblia. Tá os textos aí. O primeiro texto fala do capítulo 13 de Apocalipse, falando da besta e do anticristo. Não vou ler esse texto com vocês, são vários textos. Tá? Repito aí na página 2, aquele texto lá de trás do Apocalipse 6, 1 a 7, falando dos anjos, dos juízos que eles vêm aplicar na terra. Vão tirar a paz da terra, levando os homens a se matarem e se destruírem uns aos outros. Isso está em Apocalipse 6, 1 a 17. Vai ser tirada a paz da terra, o Espírito Santo sai da terra, a igreja sai da terra e só vai estar o mal na terra. Então a paz vai sair da terra. E os homens vão se destruir uns aos outros. Você imagina que hoje, com a presença da igreja na terra, do Espírito Santo, nós já estamos vivendo o mundo que nós estamos vivendo. Você imagina o Espírito Santo saindo da terra e a igreja saindo da terra? Como é que isso aqui vai ficar? Se nós já estamos trancanfiados hoje, dentro das nossas casas, você imagina quando o Espírito Santo sair daqui e a igreja sair daqui? Como é que isso vai ficar? Então está aí o capítulo 6, 1 a 17, falando sobre isso. E eu espero que na sua casa você leia sobre isso durante a semana, durante o mês, com a sua família. Vai vir fome como nunca houve, falta de alimento, um anjo com a balança, pesando comida, significa falta de alimento, fome. Outro anjo trazendo pestes, fomes, morte, destruição. A Bíblia fala ainda aí de catástrofes naturais, tremor de terra, sol escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas caem do céu, as ilhas e montes são removidos do seu lugar, o céu se enrola como um livro. Imagina, querido, o céu se enrolar, o sol escurecer. Eu estava vindo hoje de manhã olhando aquele brilho tremendo do sol, que eu não estava conseguindo enxergar direito no para-brisa do carro. Aquela maravilha que é o sol, e eu dizia obrigado Jesus, porque se não fosse esse sol, primeiro eu não enxergava nada, e segundo porque além de iluminar tremendamente, ele traz calor. Se não fosse o sol, a gente morria de frio nesse planeta. O planeta é gelado, queridos. Estava viajando esses dias para o exterior aí, a gente estava a 10 mil metros de altura, 30 graus abaixo de zero a temperatura, 10 mil metros aí para cima. Dependendo para cima, aí 50 graus negativo, não sobra ninguém. É gelo, se não fosse o sol. Mas a Bíblia diz que o sol vai se escurecer, vai ter tremor de terra, queridos, que os montes e a ilha serão removidos do lugar. Você imagina tremor de terra para sacudir o planeta, para que monte, você não encontre mais monte, e os vales vai ser tudo aplainado. Você tem ideia disso? Tudo isso no período da grande tribulação. Estrelas caem do céu, ilhas e montes são removidos, céu se enrola como um livro, os homens correm para se esconder da presença de Jesus Cristo, tentando se livrar, escapar, e ainda dizem, vamos fugir para escapar da ira do Cordeiro. Da ira do Cordeiro. Esse texto está lá em Apocalipse 6. Apocalipse
céu caíram, o sexto anjo derrama a sua taça, e grande tremor de terra, o sol se torna negro como saco de silício, a lua torna-se em sangue, as estrelas do céu caíram, como sobre a terra, como quando uma figueira é balançada pelo vento e ela lança os seus figos no chão. As estrelas caem como se fosse uma árvore sacudida pelo vento que joga os seus frutos no chão. O céu se retira como um livro, se enrola, as ilhas foram removidas dos seus lugares, os reis da terra, os grandes, os ricos, tribunos, poderosos, todo servo, livre, se escondem nas cavernas e nas rochas, dizendo aos montes, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Está aí, falando da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quem vai subsistir nesse dia? Queridos, além disso, eu cito aí Apocalipse 16, mais uma vez falando das taças, Apocalipse 16, 1 a 21. Aqui fala que vai vir castigo, os homens vão ser feridos com chagas malignas, os homens que têm o sinal da besta e que estão adorando a sua imagem. É quem fica aqui para a grande tribulação. Os homens que estão marcados com o sinal da besta vão ser feridos com chagas malignas. As águas do mar e dos rios se tornam em sangue. As águas dos mares e dos rios vão se tornar em sangue. E a Bíblia explica isso. Diz que Deus vai dar sangue para todo mundo beber, para lembrar do tanto de gente que mataram sobre a terra. Deus vai dar sangue para beber. O sujeito vai abrir a torneira, vai sair sangue, vai cavar um poço, vai ser sangue. Os rios e minas. E diz a Bíblia que o ser humano vai ser lembrado das mortes que fizeram no planeta, do tanto de sangue que derramaram. No Brasil morre 60 mil de assassinato, 40 ou 50 mil no trânsito. E para nós é tudo natural. A gente já se acostumou com a desgraça. Nós nos acostumamos, querido, com a desgraça. Eu disse para vocês aqui, eu fui num país, esses dias para trás, em que a vida lá é valorizada ao máximo. Ao máximo. Não precisa matar, não. Basta você ferir uma pessoa no trânsito. Você está enrolado, vai passar anos preso. Porque a vida é valorizada ao máximo. A gente vai dirigindo, andamos 400 quilômetros lá com o carro. De repente você vê todo mundo parar. Todo mundo. Aí a gente para. É porque tem alguém transitando, atravessando a faixa de pedestre. Para todo mundo. Não precisa ninguém mandar parar. Para todo mundo. Enquanto atravessar todo mundo, não passa ninguém. Chega perto de uma escola, para todo mundo antes de chegar no carro da escola. E a gente vai daqui meio com os nossos aprendizados, mal aprendizados, nosso trânsito aqui, nossos ensinos de trânsito aqui é totalmente diferente. Aqui a gente passa do jeito que vem para a escola. Lá você tem que parar a distância de 2 carros, onde tem um ônibus, ou alguém com alguém na escola, com alunos. Você tem que parar a distância de 2 carros, esperar aquele ônibus descarregar ou carregar todo mundo. A hora que ele sair, você sai atrás, mas você não pode cruzar, para evitar que alguém saia despercebido dentro de um carro daquele, atravesse na frente e se mata as pessoas. Aqui ninguém está nem aí, está descendo o carro no ônibus e a gente está passando com tudo. E de repente alguém passa na frente, descuidado, uma pessoa idosa, uma criança, mata, e as pessoas chegam no escritório, como já chegaram no meu, rindo. Doutor, o maluco do velho atravessou na minha frente, matei, desgraçado. Querendo que defenda o direito dele, queridos. Esse é o nosso país, queridos. Depois a gente quer bênção nesse país. Depois a gente quer que as coisas dêem certo aqui. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás
amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Se fosse os nossos filhos que estivessem cruzando a faixa, a gente passaria com tudo? Ou a gente imediatamente tocava o pé no freio para preservar a nossa família? Mas como é os outros, não estamos nem aí. E estamos na igreja. E diz que 80% desse país é evangélico, é cristão, conhece a Bíblia. Então, vai ter sangue, como diz aqui, para mostrar para o homem o que ele fez durante a estrada, o que ele fez na terra. Catástrofe, o sol vai ser aumentado muitas vezes para queimar as pessoas. Vocês sabem que o sol já está quente para valer. Está ou não no verão? Já tem lugar no Brasil e em algumas cidades do mundo que as pessoas estão morrendo com calor, mas a Bíblia diz que o sol vai ser aumentado muitas vezes para queimar as pessoas. Catástrofe sobre o reino da besta, e vai ser catástrofes tão grande que a Bíblia diz que o reino da besta vai se tornar tenebroso e as pessoas vão morder a língua de tanta dor. As pessoas vão morder a língua de tanta dor. O rio Eufrates vai se secar para a passagem dos exércitos para a última batalha do Armagedon, que é essa da segunda volta, quando Jesus desce lá no Monte das Oliveiras, depois da grande tribulação. Ele vem para a última batalha. Catástrofes naturais como terremoto, trovão, relâmpago, chuva de pedra e por aí vai. E o domínio do anticristo durante esse período e da besta para aqueles que ficarem aqui. Queridos, esses são os juízos de Deus. Se vocês lerem esses textos aí, vocês vão ver coisas, a Bíblia falando de coisas de arrepiar o nosso cabelo. Mas é para nós estudarmos, é para nós atentarmos para essa grande salvação. Porque a salvação engloba o Evangelho da graça, mas engloba também junto o juízo que está vindo por aí. E nós devemos atentar para isso, para cuidar e valorizar da nossa salvação. Agora, a segunda volta de Cristo, o julgamento das nações, está aí no capítulo. Esse texto a gente vai ler junto. Apocalipse 19, versículo 11 a 21. Julgamento das nações. Aqui já depois do arrebatamento, depois do período da grande tribulação, dos provavelmente 7 anos da grande tribulação. Agora Jesus Cristo vem no Monte das Oliveiras para julgar as nações. E viu o céu aberto e um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro. Veja as descrições aqui, que você vai ver que está falando de Jesus. O cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Está falando aí de julgamento e juízo com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, falando de Jesus, você vai ver que a mesma descrição. Seus olhos como chama de fogo, sua cabeça, muitos diadema, tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Quem foi que morreu na cruz e derramou sangue na cruz? Jesus Cristo. Veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Você lê o Evangelho de João capítulo 1, fala do Verbo de Deus. No princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, e o Verbo veio para os seus, e os seus não receberam. Tudo isso aqui está descrevendo Jesus Cristo, montado num cavalo branco. E seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, puro. Os exércitos dos céus montados em cavalo branco, descendo para a terra. A igreja que foi arrebatada, descendo para a terra junto com ele. Porque ele falou que nós vamos reinar com ele. Ao que vencer, ele dará todas as coisas e reinará comigo. Amém. Então vemos aqui a descrição disso. Exército dos céus em cavalo branco, a igreja, os anjos, vestidos de linho puro. E da sua boca sai uma espada para ferir as nações, e ele as regerá as nações com vara de ferro, e vai pisar o lagar do vinho
da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem que é esse? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, se você entregou sua vida e o segue, o serve e o adora, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo: as aves que voavam pelo meio do céu, chamou as aves e disse: vinde a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que se assentam sobre ele, a carne dos grandes, dos homens, dos livres e dos servos, dos escravos, de todo mundo, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo, que é Jesus Cristo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, e que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves dos céus se fartaram das suas carnes. Queridos, descrição dos juízos de Deus. Descrição dos juízos de Deus. E aqui já não é mais o período da grande tribulação. Aqui é o que acontece depois dos juízos da grande tribulação. É o que restou. É quem não morreu durante os juízos da grande tribulação vão estar diante de Cristo aqui. Não vai escapar ninguém. Só tem duas estradas. Ou nós estamos caminhando para estar com Cristo e fazendo parte desse exército maravilhoso que desce para julgar as nações, ou vamos estar aqui no meio dos que ficaram para a grande tribulação, no meio dessas desgraças e dessas tragédias que estão descritas e que está esperando somente o tempo da porta da graça se fechar para que comece a execução desses juízos. E eu e você, nós vamos estar em um desses grupos de pessoas. Nós vamos estar lá, ou com os vencedores, ou com os vencidos, ou com aqueles que estarão com Jesus Cristo, ou com aqueles que rejeitaram Jesus Cristo aqui, e estarão sendo julgados e recebendo esses juízos. A segunda volta de Cristo, após o período da grande tribulação, aonde o Senhor retorna como rei e juiz. Veja que ele é salvador, ele é advogado, mas ele virá como rei e juiz. E veja que ele julga com justiça, irá destruir os exércitos que se levantam contra ele e contra o seu povo, para lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. Após isso, vai reinar sobre a terra com os santos durante 1000 anos. Satanás será aprisionado durante o milênio. Durante o reinado de Cristo, durante o milênio, Satanás estará preso, amarrado por 1000 anos. Vai ter o julgamento de Cristo nos tronos e a conclusão da primeira ressurreição e o reinado dos salvos com Cristo durante 1000 anos. Vamos agora para o texto de Apocalipse 20, 1 e 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali os encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. Vi tronos. Presta atenção na colocação da Bíblia. Aqui ele está falando de tronos. Daqui a pouco eu vou ler um texto que vai falar do juízo final. E o juízo final não tem tronos, tem um trono só. Aqui ele está falando de tronos. E assentaram-se sobre eles, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabam. Esta é a primeira ressurreição.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui Jesus Cristo, quando desce na terra, julga as nações. O anjo aprisiona Satanás, coloca no abismo, coloca a chave sobre ele, amarra-o por 1000 anos, para que não engane mais as pessoas. E o Senhor coloca os tronos para julgar, e aqui é para julgar os salvos e dar os galardões. A igreja, os cristãos não vão participar de julgamento para condenação, quem tiver preparado, mas vão passar pelo julgamento para receber os galardões pelo trabalho prestado, pela obra de Cristo, pelo reino de Deus aqui na terra. Ou você está pensando que você está trabalhando de graça? Deus não precisa nem do meu trabalho, nem do seu de graça. Ele paga e paga muito bem. Quantos podem dizer amém? Amém. Tá? Ele paga e paga muito bem. Aleluia. E para aqui, Jesus falou, aquele que deixar tudo por causa do meu evangelho, vai receber 100 vezes o que fez aqui na terra, e quando morrer, vai receber a vida eterna e todas as condecorações que estão reservadas lá para o céu. Então, nesse período, o diabo vai ser amarrado, os tronos. Agora, olha aí, as almas dos que foram degolados, dos que não se prepararam para o arrebatamento, e que de repente estava dormindo aqui, e viu a igreja subir, e viu que a igreja subiu, e ficou desesperado, e começou o reino da besta, e ele disse, não, agora eu entendi, está cumprindo o que está no Apocalipse, o que foram pregados muitas vezes, eu não me preparei, mas eu não vou adorar o reino da besta, eu não vou adorar. Tudo bem, não vai adorar. Veja o que diz aí. Foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Aí vão dizer, não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu não estava preparado, mas eu sou de Jesus, eu me entreguei a Jesus. Eu estava na igreja, mas eu era um cristão meia pedra, meio tijolo, não estava bem preparado. Eu fiquei, só que eu não quero nada com a besta, eu quero Jesus. Tudo bem, vai se agarrar de Jesus, vai ser salvo, mas vai pagar com a própria vida. As almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Esta, pois, é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vamos ver se a gente conclui. Agora, queridos, Apocalipse, capítulo, acho que 20, não anotei aqui, né? Era o 20, versículo 12 em diante. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 20, qual o versículo que está aí? Na sua Bíblia, que eu não estou com a Bíblia aberta. Alguém está com a Bíblia aberta aí? Apocalipse 20, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá enganar as nações sobre os 4 cantos da terra. Então, depois do 1000 anos, ele ainda vai tentar enganar as nações, vai ser liberado por um pouco de tempo, vai sair enganar as nações, vai reunir novamente as nações para uma última batalha, mas a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai consumir todo mundo, e o diabo que os enganava vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, aonde já estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Querido, tem gente que entende, tem aqueles que acreditam, alguns dos que acreditam que vai ser um julgamento só, e que a igreja vai passar para a tribulação,
eles também acreditam que não vai haver condenação eterna, não vai haver inferno eterno, que Deus vai jogar todo mundo no lago de fogo, vai botar fogo e vai acabar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que desceu fogo do céu, devorou, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A Bíblia está dizendo de lago de fogo e enxofre, aonde a besta e o falso profeta já está lá. E quando é que a besta e o falso profeta foi colocado lá? 1000 anos antes, no primeiro julgamento. Quando Jesus voltar na segunda volta, o texto que eu li há pouco falou disso. 1000 anos antes foram colocados lá, mas o diabo ficou amarrado durante 1000 anos. E agora ele é solto e ele vai fazer o mesmo que fazia, porque o diabo vai continuar sempre ruim e mal. Vai juntar as pessoas novamente para se rebelar contra Deus e vão ser destruídos, diz a Bíblia aí nesse texto. Desce fogo dos céus, devora. O diabo que os enganava é lançado no lago de fogo, enxofre, onde já está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não é por um período, é para todo sempre. E vi um grande trono branco. Viu que eu falei agora há pouco? Agora não é mais os tronos lá de 1000 anos antes. Agora é o grande trono branco, o juízo final. E o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. A presença desse que vai estar sentado nesse trono é tão grande que até terra e céu vai desaparecer com a presença dele. De tão grandiosa a presença. É Deus Pai que vai estar nesse trono. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E o mar e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado também no lago de fogo. Vai todo mundo para o lago de fogo, até a morte no inferno, o diabo, o fogo, e todos aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida, que morreram antes de Jesus, depois da salvação, em todas as eras, mas que se morreram rebeldes ao Evangelho e não aceitaram o Evangelho. Mas quem aceitou o Evangelho, as boas novas, e está vivendo preparado, não ficará para a grande tribulação, como está escrito aqui. Queridos, vemos acima os estarrecedores juízos de Deus sobre o mundo rebelde, que rejeitou e desprezou o Evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo, culminando com a condenação eterna de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Há muitos cristãos alegres hoje, satisfeitos com as manifestações miraculosas de Deus. Muita gente feliz pelos sinais, pelos milagres, pelas curas, pelos dons do Espírito Santo que está sendo derramado nesses últimos dias. Entretanto, será que estamos conscientes e cientes de que isso não basta? E que isso não é o mais importante? Será que estamos conscientes de que o mais importante é termos o nosso nome escrito no livro da vida? Será? Tanta gente buscando dons, batismo, revestimento, e isso é importante e temos que buscar, porque é a única maneira de vencer nós mesmos, vencer a carne, vencer o demônio, vencer o pecado e de pregar o Evangelho através do poder do Espírito, da unção, da capacitação. Mas isso é capacitação, isso não é salvação. E tem muita gente confundida com isso. E por isso que o Evangelho tem sido envergonhado. Porque muita gente buscando poder, mas não buscando transformação. Não buscando um novo nascimento. Jesus manda os discípulos pregar o Evangelho, dá poder para eles, está lá em Lucas 10, 17, eu coloquei esse texto aí. E Jesus dá poder para eles, diz, expulsa demônio, cura enfermo, opera milagre, faz o mesmo que eu fiz, estou dando poder e autoridade para vocês, vão no meu nome. E eles foram. E quando eles voltaram maravilhados, e voltaram 70 com grande alegria,
dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam, nos obedecem. E disse Jesus: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia! Amém? Amém. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito lá. Essa é a coisa mais importante. Estamos cientes e conscientes de que há um caminho mais importante e mais excelente do que os dons espirituais, o poder e as manifestações de Deus? Será que estamos conscientes que há um caminho mais excelente do que isso? Diz o apóstolo em Romanos 13, aliás, Romanos 13. Não, 1 Coríntios 13, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, isso seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira a transportar os montes, se eu não tivesse amor, de nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo a ser queimado, mas eu não tivesse amor, de nada isso me aproveitaria. E agora no 1 Coríntios 12, 28, falando dos dons, ele fala: uns foi Deus na igreja, primeiramente apóstolo, depois profeta, depois doutor, operadores de milagre, dom de cura, socorro, governo, língua, variedade de línguas. E o apóstolo diz: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Entretanto, procurai com zelo melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Procurai com zelo os dons, mas eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Qual caminho é esse? Romanos 8, 14 a 17. Porque, primeiro, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, qual é o caminho mais excelente do que os dons, do que o poder? Uma vida transformada, caráter transformado, atitude transformada, vontade e ações transformadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vida transformada, vida que reflete os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, fruto do Espírito, novo nascimento. Então, querido, qual o caminho mais excelente que os dons? Os frutos, a transformação de vida, de caráter, de atitude, de vontade, de ações. É esse povo que vai subir, é o povo transformado. É o povo transformado, nascido de novo. O reino, os céus é para os filhos, os herdeiros, e não para os criados, os empregados da casa. O empregado não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre, porque o filho é herdeiro. A herança é só para os filhos. Sim ou não? Sim. Ninguém dá a herança das suas coisas para estranho. Quem que vai herdar as suas coisas? Sejam poucas ou sejam muitas. Seus filhos, o estrangeiro, mesmo que uma pessoa seja amiga sua, morar até com você na sua casa, mas você não vai dar os seus bens para ele. Queridos, podemos morar na igreja, podemos ser pessoas que moram na igreja, mas se nós não nos tornamos filhos, nós não teremos herança. Você está entendendo? Amém. A diferença? Podemos até morar na igreja, viver na igreja, mas se nós não formos filhos, formos apenas o quê? Pessoas, criaturas que estão na igreja, mas não teve um encontro com Deus e não foi transformada, não vai ter direito à herança. Diz o apóstolo Paulo: todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. O que é guiado pelo Espírito?
Porque não recebeste espírito de escravidão para viver em temor, mas recebeste espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que com Ele possamos ser glorificados. Amém. Vamos ficar em pé. Termino aqui falando do projeto de salvação, do Evangelho de salvação, mas do Evangelho de juízo e de julgamento daqueles que brincarem e não levarem a sério o Evangelho e a graça de Deus. No começo do culto, eu li Mateus 24, Jesus falando que um dos sinais é que vai ser igualzinho no tempo de Noé e no tempo de Ló. O que aconteceu no tempo de Noé? Noé pregando, gente, Deus vai destruir o mundo, se arrependam, se convertam. E as pessoas festando e brincando e zombando de Noé. Velhinho caduco, falando aí que esse mundo vai acabar coisa nenhuma. Mas o mundo foi destruído na época de Noé. A mesma coisa na época de Ló. Ló pregando para ele, gente, se arrependam. Mas não. As pessoas vivendo afundada no pecado. De tal ponto que Deus mandou 2 anjos lá ver a situação de Gomorra, Sodoma e Gomorra, para ver se era. A Bíblia diz que o clamor, o pecado de Sodoma foi tão grande que chegou no céu e Deus mandou 2 anjos na terra para ver se era daquele jeito mesmo. E sabe o que os homens queriam fazer? Queriam fazer sexo com os anjos. Queriam fazer sexo com os anjos. E os anjos teve que cegar todo aquele povo de cegueira, para que eles não atacassem eles. Querido, o mundo de hoje tem muita diferença? O mundo que você está vivendo tem muita diferença? Rebela-se, odeia Deus, odeia a palavra, persegue cristão, mata cristão, abomina a Bíblia. E vai continuar de mal a pior, porque está para se manifestar o reino das trevas. É o preparo para a manifestação da besta, do anticristo. Quando a igreja for tirada, eles vão continuar aí, até que o juízo venha. Mas os 2 sinais de Jesus é 2 sinais muito simples. Primeiro, todo mundo despercebido, só pensando em coisa material. Todo mundo despercebido. Somente 8 pessoas creram na palavra de Deus na época de Noé. E na época de Ló, só ele e 2 filhas. Porque nem a esposa dele acreditou direito, saiu com ele de Sodoma, Deus disse, sai daí que eu vou destruir. Eles saíram, Noé, Ló e sua esposa e suas 2 filhas. Só que no meio da estrada, a esposa lembrou das fazendas, das casas, das coisas boas que ela tinha, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Nem ela chegou lá. Somente Ló e as suas 2 filhas. E na época de Noé, somente 8 pessoas. Não serão muitos que serão salvos durante o Evangelho da graça de Deus. Não serão muitos, queridos. Agora, qual grupo nós vamos estar? O grupo dos que seguem a Jesus Cristo, para não ficar aqui na grande tribulação, ser arrebatado para estar com Ele, e viver com Ele, e receber tudo que Ele tem para nós. Ou no grupo daqueles que estão despercebidos, desatentos e vivendo no pecado e brincando com a palavra de Deus. Fica com cada um de nós essa resposta nesta manhã. Curve a sua cabeça e feche seus olhos.